Desde ontem o Senhor me trouxe uma mensagem, e essa mensagem tem queimado dentro de mim. Ontem eu estava em casa e de repente eu entrei no Instagram e eu vi uma postagem de um filho espiritual aqui da Belém, um jovem que teve há poucos dias um filhinho, o Bruno. E o Bruno fez uma postagem onde ele colocou a foto do seu filho tomando a primeira vacina. E ele escreveu assim na postagem: chorei mais do que o Mateus. E a hora que eu vi aquela postagem, o Espírito de Deus começou a ministrar no meu espírito. Deus começou a falar comigo de uma forma tão clara, mas tão clara como eu estou falando com você essa noite. Deus começou a me mostrar o verdadeiro amor que Ele tem por mim, que Ele tem por você. E quando eu comecei a parar os meus olhos sobre aquela postagem, o Espírito de Deus, Ele ministrava mais ainda o meu espírito. E Deus falava comigo exatamente assim: filho, o Mateus, quando tomou a injeção, ele chorou porque ele sentiu uma dor física. Mas o seu pai chorou muito mais do que ele, porque a sua dor foi uma dor emocional. Foi a dor de quem gerou uma criança, a dor de um sentimento. E é esse sentimento que eu quero que você que me assiste hoje pela internet, eu quero que você fique comigo aqui ligado naquilo que Deus vai fazer essa noite. Tenha certeza no teu coração que, diante de todo esse isolamento, diante de toda essa pandemia, tenha certeza no seu coração que Deus está sofrendo muito mais por você do que você mesmo está sofrendo. E talvez alguns me perguntem: mas pastor, se Deus está sofrendo, por que Ele está permitindo que isso aconteça? O caráter e a personalidade de um filho, ela só pode ser formada através de desafios e barreiras que esses filhos passam. Uma criança, quando ela é criança, quando ela vai passar por algum tipo de trauma, algum tipo de situação difícil, e se o pai é um pai muito protetor e não permite que o filho passe por aquela situação, esse filho, quando crescer, ele vai se tornar um homem, mas ele vai continuar sendo uma criança, porque a vida não fez com que ele aperfeiçoasse o seu caráter e a sua personalidade através dos desafios da vida. Então ele vai se tornar um adulto, mas um adulto sendo ainda uma criança. E como Deus é um Deus amoroso, é um Deus que nos ama, é um Deus que intercede por nós, é um Deus que tem um amor verdadeiro por mim e por você, esse Deus, Ele permite que algumas situações nós venhamos passar, mesmo sabendo que essas situações fazem com que esse Deus, Ele sofra muito mais do que os filhos sofrem, mas Ele permite esse sofrimento para que o caráter, para que a personalidade, para que as coisas que Deus quer imputar na tua vida e na minha, sejam colocadas verdadeiramente dentro de nós, porque quando vierem outros desafios mais à frente, nós vamos estar preparados para passar por todos eles. Você que está me assistindo essa noite, eu quero que você comigo em espírito, você fique mergulhado aqui comigo, e que você compreenda aonde Deus vai nos levar, amém? Fê, coloca para mim por favor Mateus capítulo 27, versículo 45 e 46. Mateus 27, 45 diz assim: ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Preste atenção nisso. Ao meio-dia já está dizendo meio-dia, metade do dia. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto. Jesus não falou baixinho, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli,
lemá sabactani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Eu quero que você feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Pai, debaixo da tua palavra, debaixo da tua ordenança, nós entendemos exatamente que o Senhor tem controle de todas as coisas. E é baseado nisso que nós viemos aqui mais uma noite, nos colocarmos diante da tua doce presença, pedindo que o teu Espírito possa nos revelar cada dia mais o momento profético que nós estamos vivendo. Fala conosco no íntimo do nosso coração, eu te peço. Derrama sobre nós uma unção de graça, graça sobre graça, para que nós possamos passar por todo esse sofrimento, glorificando o teu santo nome, e que nós possamos sair do outro lado muito mais fortes do que quando nós entramos. Eu creio no meu espírito. A tua palavra diz também que tu irias remir o tempo nos últimos dias. E esse tempo está sendo remido, o tempo de sofrimento está sendo remido. Mas eu te peço que a tua igreja amadureça, que a tua igreja cresça, que a tua igreja viva a plenitude daquilo que tu tens para fazer. Esta é a minha oração esta noite, em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso bem forte a Deus aí na tua casa. Esse momento é um momento em que Jesus ele é levado a uma cruz. Você conhece a história? Jesus estava sofrendo porque ele estava sendo crucificado. A Bíblia não nos diz, mas eu tenho convicção no meu espírito, que o sofrimento do pai era muito maior do que o sofrimento do filho. Quando nós vamos lá para Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia fala assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Gênesis, você botou aqui? Gênesis 1, 26. Agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós e se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, selvagens, sobre os animais que se arrastam pelo chão. Pode ficar aí, parado. Vamos fazer. Perceba que Deus não estava sozinho, Ele estava com alguém fazendo o homem. Coloca para mim agora Gênesis capítulo 3, versículo 22. Então o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós. Agora o homem se tornou como um de nós. Nós quem? Deus não estava sozinho, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Então perceba que a relação do pai com o filho, ela sempre foi intensa na eternidade. Quando Deus ele resolve fazer o homem, ele não estava sozinho, ele estava com o filho. A relação de um pai e de um filho, uma relação próxima. E aí chega um momento em que você conhece toda a Bíblia. Deus permite que vários profetas passem por essa terra, mas nenhum deles conseguiu cumprir com exatidão o propósito, o verdadeiro fundamento. Então Deus teve que mandar o seu filho, seu único filho, para morrer numa cruz por mim e por você. A Bíblia diz que ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado por nós. E quando nós chegamos em Mateus capítulo 27, a Bíblia diz que Jesus está na cruz e ele começa a falar bem alto: Eloi, Eloi. Coloca de novo. Lemá sabactani. Mateus 27, 46, desculpa. Eli, Eli. Algumas versões falam Eloi. Eli, Eli, lemá sabactani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Então Jesus estava na cruz e por um momento o filho, ele sente a dor do abandono. Mas como eu disse, a palavra de Deus não nos revela, mas eu creio que a dor do pai era muito maior do que a dor do filho. Por quê?
Porque um pai que ama, um pai que entende exatamente o verdadeiro sentido da palavra amor, esse pai sabe que o sofrimento de um filho dói muito mais nele do que propriamente no filho. E baseado nisso, o Senhor começou a trazer à minha memória algumas passagens bíblicas. Em Lucas capítulo 15 conta a história de um filho pródigo. A palavra de Deus diz que quando o filho pródigo ele pega a metade da herança que cabia a ele, ele sai para gastar dissolutamente. E a Bíblia diz que o pai, ele aguardava todos os dias a volta do filho. E quando nós começamos a ler esse texto, a gente fala muito sobre o filho pródigo, a gente fala muito sobre o irmão do filho pródigo. Mas entenda uma coisa, quem mais sofreu com toda aquela situação não foi nem o filho pródigo que estava perecendo, nem tampouco o seu irmão que quando ele voltou não quis recebê-lo. Mas a pessoa que mais sofreu com toda aquela história era o pai, porque o pai ia todos os dias para a porta da casa para ficar esperando a volta do filho. Todo pai que ama, todo pai que realmente tem zelo por um filho, esse pai entende verdadeiramente que a dor do pai é muito maior do que a dor do filho. Por isso eu quero essa noite que você comigo compreenda que a dor que você está sentindo, pode acreditar no teu coração, ela está doendo muito mais no pai do que está doendo em você. E por isso Deus me trouxe essa noite para trazer uma palavra para o teu coração de esperança, para que você entenda que tudo isso vai passar. Existe um louvor que diz: se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Por quê? Porque não importa se Ele vai fazer ou se Ele vai deixar de fazer, se Ele faz ou se Ele deixa de fazer, Ele não muda a identidade que Ele tem. Quem Ele é imutável, ninguém pode mudar aquilo que Ele é, mas Ele pode mudar aquilo que tem destino para a sua vida. Quando nós vamos para a Bíblia também, a Bíblia nos conta a história de um homem chamado Jacó. Gênesis capítulo 37, no versículo 45, diz que Jacó, ele chorou copiosamente quando os filhos vieram trazer a notícia de que o seu filho José havia sido morto. Eles trouxeram a túnica, diz a palavra de Deus, eles trouxeram a túnica de José, manchada de sangue de animal. O seu pai começou a chorar. A Bíblia diz que os filhos vieram para tentar consolar o pai, mas o pai chegou ao ponto de falar que, se não me falha a memória, versículo 45 ou 46, que ele iria chorar a morte de José até a sua sepultura. Jacó começou a dizer que a dor que ele estava sentindo era uma dor que os filhos não poderiam imaginar, a dor que ele estava sentindo por perder um filho que ele amava. Quando nós vamos também para Gênesis capítulo 22, a Bíblia nos conta a história de um homem chamado Abraão. A Bíblia diz que Abraão é chamado por Deus para sacrificar o seu único filho chamado Isaque. A Bíblia diz que Abraão, ele prepara tudo ali, os animais, ele manda os funcionários preparar tudo. A Bíblia nos conta, em Gênesis capítulo 22, a Bíblia nos conta que Abraão levou 3 dias até chegar ao Monte Moriá. A Bíblia não entra em detalhes, mas eu garanto para você que foram os 3 piores dias da vida de Abraão. Imagina você saber que você tem que sacrificar um filho e você demora 3 dias até chegar ao monte. Imagina uma coisa comigo, Abraão teve 3 dias para desistir daquela loucura que aparentemente Deus havia pedido para ele. Abraão teve todas as oportunidades do mundo para desistir de algo que Deus colocou sobre o seu coração. Mas entenda uma coisa, quando você vai lá para o capítulo 22, a Bíblia diz que Deus se agradou do temor de Abraão. O princípio da sabedoria é: teme a Deus. A Bíblia fala em Gênesis 22 que Deus, ele se agradou do temor de Abraão. Em outras palavras, Deus se agradou mesmo Abraão sabendo que a maior dor quem ia sentir não seria Isaque pela sua morte, mas seria o pai por entregar o filho. Abraão cumpriu a promessa. E por isso, na hora que ele levanta o cutelo para enfiar no menino, o anjo brada do céu
e diz: basta. Quando Abraão olha para trás, a Bíblia diz que tem um carneiro preso pelo chifre. E ali Abraão mata e sacrifica aquele carneiro como holocausto ao Senhor, como sacrifício ao Senhor. O que eu quero te mostrar essa noite, que quando a gente começa a ler a Bíblia, nós vamos perceber que todas as pessoas que tiveram uma relação de pai e filho, o pai sofreu sempre muito mais do que o filho. E hoje continua sendo a mesma coisa. Ontem eu fiz uma live com um grande amigo meu, mas um grande amigo, um homem de Deus, um profeta nessa geração, chamado Pastor Rogério. E o Pastor Rogério falou algo na live que mexeu muito comigo. Ele falou sobre o seguinte, que infelizmente, o momento que nós estamos vivendo de pandemia, poucos são aqueles que estão posicionados. Muitos estão oscilantes. Por quê? Porque eram playboys da fé. Eu achei esse termo que ele usou incrível. Ele falou, playboys da fé. O que é um playboy? Playboy é quem tem um pai que tudo pede, o pai dá tudo para o filho não entende o valor daquilo que recebe. Isso é um playboy. Durante muito tempo nós ouvimos falar muito sobre a teoria da prosperidade, e com isso muitos playboys da fé foram formados nesta teoria. E hoje, quando a gente enfrenta uma pandemia, um isolamento como esse, os playboys da fé, eles não conseguem entender o que estão vivendo e ficam desesperados. Mas aqueles que foram provados no fogo estão firmes, dando glória a Deus e entendendo que em breve alcançarão a terra prometida. A palavra de Deus, quando a gente vai para o livro de Êxodo também, a Bíblia diz que Deus libertou o povo. E que aquela geração, ela não herdou a terra prometida, somente a geração que veio depois. Por quê? Porque aquela geração, ela não estava preparada para passar pelo fogo, para herdar as verdadeiras promessas que Deus havia dado para ela. E creia numa coisa, aqueles que estão permanecendo firmes no propósito, aqueles que estão conseguindo entender e aguardar em Deus, tudo isso passar, creia no teu espírito. Eu estou te dando uma palavra que a Bíblia nos garante. Aquele que passar por toda essa pandemia, firme no propósito. Ah, pastor, eu estou passando necessidade. Eu não estou dizendo que você não está. Mesmo passando necessidade, se você permanecer firme, aguardando as promessas de Deus, eu posso garantir para você que quando tudo isso passar, você vai herdar coisas que você nunca herdou antes. Porque assim é o Deus da promessa. Assim é o Deus que criou os céus e criou a terra. Assim é o mesmo Deus que criou o homem no Éden. É o mesmo Deus que continua com todo o controle em suas mãos. Esse mesmo Deus, ele tem toda a soberania nas suas mãos. Tudo está debaixo da sua palavra. Quando nós olhamos para o cenário, realmente tudo é desesperador. Todos os dias eu recebo mensagens de texto de pessoas desesperadas, pessoas que pensam até em tirar a sua vida. Eu tenho recebido mensagens de casais se separando, eu tenho recebido mensagens de pessoas que perderam parentes queridos, eu recebo mensagens de crianças que estão internadas no CTI, eu recebo mensagens de pessoas que querem desistir, eu recebo mensagens de todo tipo de mensagem. Mas eu preciso que você entenda uma coisa, o que me faz continuar permanecendo firme, não são as mensagens que eu recebo, mas sim o Deus que eu creio. Esse Deus que eu creio, que foi um Deus que um dia me resgatou de um lugar onde aparentemente não tinha solução. Esse mesmo Deus que fez na minha vida, eu posso garantir para você que Ele pode fazer na sua. Porque se Ele fez na minha, Ele pode fazer na vida de qualquer um. Porque muitas pessoas não acreditavam em mim. A grande maioria não acreditava em mim. Mas o meu Deus, Ele continua acreditando. E isso para mim é o que importa. Sabe quantas vezes disseram para mim que eu precisava desistir? Várias e várias vezes. Eu já disse isso aqui várias vezes. Sabe quantas palavras eu ouvi? Várias e várias palavras. Machucaram muito. Elas até me feriram, mas elas não me paralisaram. E é isso que eu quero que você entenda essa noite. As palavras que você recebe podem até te ferir, mas essas palavras não podem te paralisar. Uma vida com Deus
É uma vida de renúncia, é uma vida onde você esquece quem você é e você vive aquilo que Deus quer que você viva. Se você quer chegar rápido a um lugar, eu posso garantir para você que você não vai conseguir chegar. Mas se você quer chegar longe a um lugar, somente Deus pode te levar nessa caminhada. O problema é que muitos querem alcançar o seu objetivo de uma maneira muito rápida. E a palavra de Deus diz no livro de Provérbios que a pressa excessiva, ela tende à pobreza. E eu não estou falando de pobreza financeira, eu estou falando de pobreza de espírito. A maior pobreza que existe não é a pobreza do dinheiro, é a pobreza da alma. Quando você é pobre na sua alma, você é a pessoa mais pobre da face da terra. Você é muito mais do que um miserável, porque na verdade você não sabe quem você é. No livro do profeta Isaías, no capítulo 49, a Bíblia diz que pode até uma mãe se esquecer de um filho que está amamentando, mas eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. É com você que Deus está falando essa noite. Ele jamais vai se esquecer de você. Tudo que você está passando, Ele está vendo. Os olhos dele estão em toda a face da terra. Tudo está debaixo do seu controle. A palavra de Deus diz que os fios do nosso cabelo são contados por Ele. Ele sabe todas as coisas, mas o que vai determinar aonde você vai chegar é você reconhecer o filho que você é para Ele. Por isso eu quero essa noite que você compreenda que a dor do pai é muito maior do que a dor do filho. Quando um pai ele sente a dor de um filho, esse pai ama de verdade um filho. E quando você vai para o livro de Isaías, como eu falei, olha que ponto Deus chega. Pode uma mãe que está amamentando uma criança se esquecer dela? Não, jamais. Eu vi a postagem do Bruno e eu vi lá ele chorando porque o filho estava tomando uma vacina. E eu pergunto, pode essa mãe do Mateus, você acha de verdade que ela pode esquecer de dar mamar para um filho? Nunca, ela nunca vai esquecer, porque ela é mãe. Mas a Bíblia diz que por mais que ela se esqueça do Mateus, Deus jamais se esquecerá dele. E é essa palavra que você precisa agarrar no teu coração hoje. O nosso Deus é um Deus que nos ama incondicionalmente. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo, não é o mundo em que você vive. Deus não amou a praça, Deus não amou os bancos, Deus não amou as ruas, Deus não amou os prédios. Deus amou o mundo ele está falando de você, está falando de mim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando o pai entregou o filho sofreu na cruz, mas o sofrimento do pai foi muito maior do que o sofrimento do filho, porque o pai estava se afastando daquilo que era mais precioso para ele. Você leu comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 26, você leu em Gênesis 3, 22, tudo que Deus fazia, Ele não fazia sozinho, Ele fazia junto com o filho. Tudo que o pai fazia, o filho estava junto. E quando chega um momento em que ele olha para a terra e ele vê que não tem solução, a única maneira de mudar a terra, a única maneira de mudar a nação, o mundo, era ele se afastando do filho. Eu quero que você tente imaginar na tua casa agora, o amor que Deus sente por você. Muitas vezes você me vê subindo nesse altar e chorando, e eu choro quando eu falo de Jesus, porque o amor que Ele tem por mim é algo que eu não consigo imaginar, o amor que esse Deus tem por um cara que não tem nada para oferecer. E esse Deus, Ele pega aquilo que é mais precioso para Ele, que é o seu filho. Ele se afasta do filho, Ele entrega o filho para que o filho morra, leve pecados. Mas a Bíblia diz que Ele nunca teve pecado, Ele se fez pecado por nós. Ele se faz de uma pessoa que Ele não era, para que aqueles que eram se tornassem outras pessoas. Isso é muito doido. Pessoas ruins, mas
ele se faz mal, ele se faz ruim por essas pessoas, para que essas pessoas ruins se tornem pessoas boas. E se você que está me ouvindo essa noite, se você não entender isso, se você não entender que o teu Deus, ele se entregou por você, e você acredita de verdade que essa pandemia, tudo isso vai acabar com você, não vai. A minha pergunta essa noite para você é: tem te faltado alguma coisa? Ah, pastor, eu queria, mas eu não tenho. Não, mas a pergunta não é essa, não estou perguntando se você quer. Tem te faltado alguma coisa? No momento em que está mais difícil, alguém tem ligado para você e trazendo uma palavra de refrigério? Alguém tem ligado para você para levar uma cesta na tua casa? Alguém tem ligado para você para poder suprir uma necessidade? Tem te faltado alguma coisa? Eu recebi um vídeo ontem. Esse vídeo mexeu muito comigo. Até porque eu acho que nesse momento de pandemia, eu acho que eu estou muito mais sensível às coisas de Deus do que antes. Eu, quando vejo alguma coisa acontecendo, rapidamente o Espírito de Deus, ele começa a falar comigo. Eu estou tão sensível à voz de Deus nesses dias. Porque é um momento onde a gente está tendo muito mais qualidade para se relacionar com Ele. É um momento onde nós estamos tendo muito mais tempo para poder enxergar coisas que nós não enxergávamos. Os desafios são para todos. O profeta Malaquias, no seu livro, no capítulo 3, versículo 18, ele diz que no final nós veremos a diferença daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Esse é um momento onde nós estamos vendo a diferença daqueles que servem e aqueles que não servem. Servir, quando fala de servir, fala de serviço. Servir não é você ser um capacho, não é você ser um funcionário, não é você ser um servo. Servir é você ser filho. Quem serve como funcionário faz sem entender o que está fazendo. Mas quem serve como filho faz por amor aquele a qual ele serve. E é esse servir que eu quero falar com você. Não é um servir, a Bíblia diz que todo servo, quando ele faz aquilo que o seu Senhor pede, a Bíblia diz que ele é um servo inútil, porque ele só faz aquilo que o seu Senhor pede. Mas quando você serve a alguém a qual você quer servir, não por servir para mostrar serviço, mas você quer servir para mostrar para ele o amor que você tem no seu coração, o sentimento que você carrega para a qual essa pessoa que você está servindo é completamente diferente. Por isso eu vejo por diversas vezes a diferença das pessoas que trabalham na obra, que querem servir a homens, e pessoas que trabalham na obra, que querem servir a Deus. É uma diferença muito grande. Os dois servem, mas um serve aos homens. Um quer o aplauso dos homens, porque ele quer servir para que os outros vejam seu serviço. Mas aqueles que servem a Deus, eles fazem no oculto, independente se estão olhando, porque ele não está preocupado com aqueles que estão vendo, mas está preocupado com aquele que está provando. Essa é a diferença. E é esse servir que nós, como povo de Deus, precisamos conhecer nessa noite no profundo. Esse serviço não é um serviço braçal, é um serviço sentimental. Não é um serviço onde você carrega peso, mas você libera peso. Quando você faz um serviço braçal, você carrega peso, e aquilo é muito sacrificante para você, porque você está carregando um peso. Mas quando você serve através do sentimento, você descarrega o peso e você se alivia do peso. E é esse servir que eu e você precisamos conhecer mais profundamente. O amor de Deus, o amor que Deus sente por você, eu preciso que você entenda nessa noite. Deus tem falado muito comigo nesses dias do amor que Ele tem por mim, que Ele tem por você. O amor que Deus sente por nós é algo tão
profundo, mas tão profundo, que até nos momentos onde você está triste, você está angustiado, você está decepcionado, é nesse momento que o teu sofrimento, pode acreditar, o dele é muito maior do que o teu. Eu escrevi 4 conselhos que eu quero te dar essa noite. E eu quero que você anote esses conselhos. Esses conselhos, na verdade, não vieram de mim. Esses conselhos vieram de um vídeo que eu assisti, que Deus falou muito ao meu coração, e eu quero que fale o teu. Não eduque seus filhos para serem ricos, mas sim para serem felizes. Pois quando crescerem, saberão o valor das coisas e não o preço. Eduque os teus filhos para serem felizes e não para serem ricos. Porque quando eles crescerem, eles vão saber diferenciar o valor das coisas do preço. Quando você só conhece preço, tudo para você é conquistado através de dinheiro. Mas quando você entende o que é valor, o dinheiro passa a não ter importância para você. A minha esposa, ela briga muito comigo. A minha relação com o dinheiro. Ela fala várias vezes que ela fica assustada com a minha relação com o dinheiro, porque ela fala, você tem que aprender a economizar. E eu falo para ela, mas eu tenho um Deus que é dono de tudo, por que você está preocupado com isso? Não, mas hoje tem, mas amanhã pode faltar. Eu falei, mas se faltar para mim, está faltando para Ele, porque Ele é meu Pai. Quando você entende o valor das coisas, o preço delas pouco importa para você, porque você conquista aquilo que realmente é importante para você, não através de dinheiro, mas sim através de sentimento. Perceba que as coisas que têm mais valor na tua vida não custaram nada em termos de preço financeiro. Você não pagou para ter o seu filho, você não pagou para ter a tua esposa, você não pagou para ter a família que você tem. Os maiores valores que você carrega na tua vida não custaram preço, mas foram conquistados com muito valor. Você se esforçou para conquistar aquilo que você tem, e por isso eu te aconselho nessa noite, guarde aquilo que você tem. Ao invés de você reclamar das coisas que custam preço, que tem preço, ao invés de você reclamar das coisas que têm preço, agradeça as coisas que Deus te deu, que tem valor. A tua família, os teus amigos. Isso você nunca vai comprar com dinheiro. Segundo conselho que eu quero te dar essa noite: aqueles que te amam de verdade, grava isso no teu coração. Os que te amam de verdade nunca vão te abandonar. Nunca vão te abandonar. Os que te amam de verdade nunca vão te abandonar. Eles podem ter 100 motivos para te abandonar, mas eles vão ter sempre um que vão continuar com que eles continuem acreditando naquilo que Ele tem por você. Se você não entendeu, eu vou te repetir. Aqueles que te amam de verdade, os que te amam de verdade, eles nunca vão te abandonar, nunca. Porque eles podem ter 100 motivos que levem eles a abandonar você, mas vai ter sempre um motivo, que é o amor, que vai fazer com que ele continue persistindo e acreditando que todos os 100 motivos não se comparam com o motivo verdadeiro que ele carrega com você. Então por isso não tenha medo de perder as coisas. Durante muito tempo na minha vida eu tive medo de perder algumas coisas, não coisas financeiras, mas coisas sentimentais. Durante muito tempo eu tinha receio de perder, até que um dia Deus falou comigo: filho, você só perde aquilo que nunca foi teu, porque aquilo que eu te entrego você nunca vai perder. E aí a minha ficha caiu, e hoje eu entendo
que muitas pessoas passam pela minha vida, muitas chegam e permanecem, outras passam e vão, porque as que vão nunca foram entregues para mim, mas aqueles que permanecem do meu lado, esses foram me dados pelo Senhor, e o que eles carregam no sentimento para comigo, ninguém pode mudar aquilo que eles carregam dentro do peito, e por isso eles permanecem do meu lado, porque eles são verdadeiros. Por isso Davi, quando se encontra com Jonatas, filho de Saul, a Bíblia diz que a alma de Davi se afeiçoou com a alma de Jonatas. Davi, ele teve uma relação de amizade tão profunda com Jonatas, porque o sentimento que Jonatas carregava no peito e que Davi carregava no peito era o mesmo sentimento. Então, independente do pai de Jonatas, que era Saul, perseguir Davi, querer matar Davi, o sentimento que Jonatas tinha no peito não mudava em relação a Davi. É muito louco isso. Imagina um pai querendo matar uma pessoa e o filho desse pai amando a pessoa que está sendo perseguida. Então os verdadeiros valores da vida, eles não são vendidos, nem tampouco são comprados. Os verdadeiros valores da vida são conquistados. Por isso se agarra em cada um deles. Olhe para a tua família, olhe para os teus filhos. Olhe para algo mais precioso que Deus te deu. E quando chegam pessoas para mim para querer dizer que estão separando, para mim isso é a coisa mais dolorida que existe para um pastor. Um pastor que sabe quem é o seu Deus, a coisa mais dolorida que existe é quando uma família está sendo destruída. Por quê? Porque essa pessoa não está entendendo que aquilo que ela tem nas mãos é muito mais valioso que aquilo que ela pode conquistar. O terceiro conselho que eu quero te dar essa noite: há uma grande diferença, grava isso, há uma grande diferença entre ser um humano e um ser humano. Há uma grande diferença entre ser um humano e um ser humano. Quem ama sabe distinguir exatamente o que é ser uma pessoa humana de um ser humano. Ser humano todo mundo é, mas ser humano, de ajudar aqueles que necessitam, só quem é humano entende essa diferença, porque essa pessoa carrega dentro dela uma coisa chamada amor, misericórdia. Existe um sentimento dentro do peito. Por isso a palavra de Deus diz que nós precisamos, entenda isso no seu coração, nós precisamos nos alegrar com os que se alegram e nós devemos chorar com os que choram. Só chora com os que choram quem conhece o verdadeiro sentimento que está dentro dele. Quem é um humano, é um ser humano, não é um ser humano. Você está me entendendo? E o último conselho que eu quero deixar para você. Eu falei ainda há pouco. Se você quer conquistar as coisas muito rápidas, caminhe sozinho. Não chame Deus para andar contigo. Vá sozinho. Porque o tempo de Deus é diferente do teu tempo. Mas se você quer chegar longe, chame Deus para caminhar a tua caminhada. Chame Deus para dentro do processo. Mas quando Ele entrar no processo, não queira você ser o motorista. Vá para o banco de trás e deixe Ele direcionar a sua vida. Quem quer chegar rápido, vai sozinho. Mas quem quer ir longe, convida Deus para dentro do carro, pula para o banco de trás e dá a direção na mão dele. E aí você vai chegar no lugar muito mais longe do que você um dia pensou em chegar. Por isso a palavra de Deus em João capítulo 15, versículo 16 diz que não fomos nós que escolhemos Ele, mas Ele escolheu a nós. A palavra de Deus continua dizendo o seguinte, que os pensamentos que Ele tem para nós são muito maiores do que os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos são terrenos, mas o pensamento dele é muito amplo em relação a tudo aquilo que a gente vive na terra.
O problema é que nós vivemos numa coisa chamada terra. E quando nós vamos estudar geografia, nós vamos começar a perceber que a terra, ela é muito pequena em relação ao Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é um Deus muito, mas muito maior do que uma coisinha redondinha chamada terra. E essa terra que nós vivemos, ela não pode determinar para mim e para você aquilo que é bom para nós. A Bíblia diz: pode a criatura mandar no Criador? Não. O Criador domina sobre a criatura. E quem é a criatura aqui somos nós. Ele é o Criador. Então nós não podemos dizer para Ele aquilo que nós desejamos. Voltando ao playboy da fé: eu quero isso, e se isso não for me dado, eu não sirvo a ti. Eu fico imaginando Deus no seu trono de glória, olhando para a terra e dizendo: coitado, só vai perder tempo, e daqui a pouco vai ter que voltar de novo, porque não tem outro caminho, só tem um caminho. Então quando você pede para fazer alguma coisa, e Deus não faz, e você se aborrece, e você vira a cara para Deus, eu sinto te informar que você vai virar a cara, você vai bater em várias portas que não é a porta que você tem que bater, até que você entenda que o tempo que você perdeu é o tempo que você tem que voltar todo o caminho que você andou ao contrário, voltar para entrar na verdadeira porta, que é Jesus. Jesus diz o seguinte: ei, eu sou a porta. O caminho para passar por mim, ele não é largo, ele é estreito, porque o caminho que eu carrego é o caminho que vai te levar para a salvação. O caminho largo é o caminho que são essas portas aí, é o mundo. Essas portas têm um caminho muito largo, mas elas vão te levar para a perdição. Então, se você que me escuta essa noite, eu quero deixar aqui para fechar a minha mensagem, eu quero falar no teu coração, mas no profundo do teu coração. Eu não sei o que você está vivendo e pouco, desculpa a expressão, pouco me importa o que você está vivendo. Mas se você quiser realmente ter uma mudança de vida, esqueça o que você está vivendo e acredite que o pai está sofrendo muito mais do que você. A dor do pai é muito maior do que a dor do filho, porque o teu pai, ele te criou não para que você comesse as iguarias desse mundo, mas para que você se alimentasse com as coisas celestiais. Deus te chamou para que você tenha uma vida plena, mesmo passando, a Bíblia diz que nós temos que passar por toda e qualquer tribulação dando glória a Deus. Pastor, nós somos malucos? Não, não somos malucos, mas a Bíblia diz que nós precisamos entender que nós não somos desse mundo. As pessoas desse mundo, elas agem como pessoas desse mundo, mas nós não somos desse mundo, a Bíblia nos garante isso. Se nós não somos deste mundo, nós não podemos compartilhar com coisas deste mundo. A Bíblia diz que esse mundo vai passar, mas a Bíblia diz que as palavras do Senhor, elas são eternas. Esse corpo, um dia ele vai para o pó, e quando ele for para o pó, as pessoas que amam esse ser, elas vão chorar com saudade desse homem. Mas o espírito que habita no corpo desse homem, o dia que essa carne for para o pó, o espírito que habita no corpo desse homem vai para a glória de Deus, vai para um lugar onde esse homem sempre sonhou um dia ir. O corpo desse homem, a idade vai chegando e ele vai sendo transformado. Mas a Bíblia diz que o espírito desse homem, ele vai se renovando, e ele vai cada dia mais se renovando e se renovando e se renovando. Enquanto a carne ela vai cada vez mais diminuindo, os músculos vão saindo, quanto mais o corpo vai definhando, mais o espírito vai se aperfeiçoando e vai crescendo dentro desse homem. Porque os valores desse homem não são valores desta terra.
Os valores desse homem são valores que o Senhor imputou sobre ele. Por isso eu te peço nessa noite, se você ama o Senhor, se você ama o Senhor, faça uma revisão de tudo que você tem vivido. Desfrute de coisas que só o Senhor pode te dar. Olha agora para os teus parentes, para quem está do seu lado. Dê um abraço, diz que ama. Os verdadeiros valores da vida não se compram. Os verdadeiros valores da vida se conquistam. Eu vou sair daqui daqui a pouco. Eu vou chegar em casa, eu vou beijar tanto a minha esposa e meus filhos, como eu faço todos os dias. Porque a palavra de Deus diz que o amanhã cabe a Deus. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor. Agora está aqui, daqui a pouco não está mais. Viva intensamente aquilo que Deus te chamou para viver. Tudo isso vai passar. Tudo vai passar. Essas palavras, elas nunca vão passar. Essas palavras, elas vão ser a mesma hoje, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, se ele não voltar. Essas palavras vão ser sempre atuais, porque elas não foram dadas por homens, elas foram dadas por Ele. Que Deus te abençoe nessa noite, que o Espírito de Deus esteja com você, e que você saiba de verdade viver aquilo que Deus te chamou para viver.